Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o MGCast, o podcast do Escritório Medina Guimarães Advogados. E hoje nós temos a grata satisfação, a honra, o privilégio de receber aqui no nosso podcast querido amigo, baita jurista, a minha opinião, é um dos maiores constitucionalistas da atualidade, né? Eu considero da nova geração. Ele vai dizer se ele se considera tão jovem assim, né? E a gente vai bater um papo com Jorge Zabud, que está aqui hoje, inclusive, dentre outras obras, né? Está aqui lançando a segunda edição da sua Constituição Federal comentada. Jorge, seja muito bem-vindo. Tem a palavra aí para me dizer, em primeiro lugar, por que você resolveu escrever esse comentário à Constituição? Obra magnífica. Bom, primeiro, Medina, é uma alegria reencontrar você, participar desse projeto aqui, que com certeza logrará muito êxito, assim, porque é troca de ideias sobre temas que as pessoas gostam entre amigos sempre traz sucesso. E, bom, assim, desde a graduação, a minha paixão teórica foi direito constitucional, sempre foi, apesar de eu ter começado como professor de processo civil, e eu sempre tive, assim, pelas pessoas, os doutrinadores de referência, assim, eu sempre tive uma ideia de conseguir ter uma Constituição comentada. E essa Constituição está na segunda edição, então, para mim, assim, é um livro que me orgulha muito, assim, de conseguir comentar, vamos dizer assim, o que é o instrumento principal da nossa democracia. Você falou da graduação. Você fez faculdade de Direito, em qual faculdade que foi? Eu fiz na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, fica no interior de São Paulo. E depois você fez mestrado e doutorado na PUC em São Paulo. Exato. Aí toda a carreira seguiu na PUC. Mestrado, doutorado, livre docência, tudo na PUC São Paulo. E hoje você ainda é professor na PUC. Você é professor na PUC em São Paulo também. Sou. Felizmente eu sou professor da PUC e do IDP. Do IDP. Ah, sim, o IDP, isso que eu queria falar com você, porque a gente conversava um pouco antes e você estava dizendo que você está começando, você abriu um escritório também em Brasília, você está começando a advogar também em Brasília. Sim. Quer dizer, perdão, você já advogava em Brasília, agora você está tendo uma sede que você está montando em Brasília. Exatamente, agora numa conformação mais solo, somente eu e o Antônio Gavazzoni, a gente tem vamos dizer assim, a Operação São Paulo e Brasília, né? Principalmente focada em tribunais superiores, em especial no Supremo Tribunal Federal. E no IDP você trabalha com as disciplinas ligadas à Constitucional também? Sim, a minha disciplina hoje, vamos dizer assim, tradicional, que todo ano eu oferto, é o Direito Constitucional Pós-Moderno. Ah, sim. Direito Constitucional Pós-Moderno, que, aliás, é tema de um outro de seus livros, porque eu comentei aqui sobre a Constituição Federal comentada, que é o que a gente está dando destaque aqui no programa de hoje, mas além deste livro, que tem essa pegada em direito constitucional, tem também o Direito Constitucional Pós-Moderno, que está na terceira ou segunda edição? Está na segunda edição. Segunda edição. Caminhando para a terceira. Está para sair a terceira edição. Tem a obra sobre ativismo judicial. Vai sair a segunda edição em janeiro. Segunda edição também em janeiro de 2025. A gente falava de uma obra coletiva, né, que você tem sobre direito, sobre constitucionalismo digital. Organizada agora, saiu agora, esse mês, com a professora Flávia Pelvezan e com a Camila. Mas são muitos livros, aí eu não consigo falar de todos, assim, eu não estou lembrando. Tem outro que eu estava conversando agora há pouco contigo também, que é uma espécie de coletânea de pareceres. Eu vi a coletânea de 2024, mas tem a coletânea de pareceres de 2023, 2022 e 2021 também. Exatamente. Isso é muito interessante, porque então isso revela que você consegue aliar aquilo que você estuda e vem estudando ao longo dos anos, uma coerência, vamos chamar assim, entre a sua vida acadêmica e aquilo que você realiza no dia a dia como advogado, melhor dizendo, não como advogado apenas, aquilo que você realiza no dia a dia fora da sala de aula e fora dos livros, vamos chamar assim. O que você gosta de fazer mais? Não é como que você gosta de fazer mais, o que você considera de diferente entre advogar na seara de direito constitucional, por exemplo, quando você ajuiza uma ADIM, né, representando uma instituição, ou quando você faz um parecer? Você considera que a linguagem que a gente emprega é um pouco diferente, o modo de tratar a matéria é um pouco diferente? Olha, Medina, desde que eu comecei a trabalhar, desde como advogado júnior, eu sempre ouvi muito uma afirmação de que o trabalho do parecerista ele é essencialmente, profundamente, ontologicamente distinto do trabalho do advogado. E é claro que tem suas diferenças. Mas eu, assim, Medina, hoje eu mudei muito
minha opinião sobre isso, assim, sabe? Hoje, a concordância que eu tenho que ter com uma tese para ser o parecerista é a mesma que eu tenho que ter para ser o advogado. É claro que como advogado você vai colocar várias teses. Às vezes o parecerista ele pode fazer um recorte específico, uma tese específica, porque você como advogado você é responsável pela toda a condução daquele caso, né, na defesa dos interesses do cliente. Mas não às vezes, por exemplo, em tribunais superiores, nós, pelo momento da circunstância que a gente passa a atuar no processo, às vezes é estrategicamente mais simples você ingressar com subs nos autos, mas ofertando um parecer, uma opinião legal, né? Fazer, quando é o caso, até despachar essa opinião legal, esse parecer. Então, eu não consigo fazer uma distinção em termos de responsabilidade e aderência com a tese, porque eu, como advogado, eu também não assino uma peça que tem uma tese que eu intelectualmente discordo. Exatamente. Então, a coerência com o que eu escrevi como parecerista, eu tento manter exatamente como advogado e como doutrinador. Eu acho que são multidimensões do que eu sou profissionalmente, né? Eu sou parecerista, advogado, professor, e isso, a coerência ela tem que estar em todas essas dimensões. Assim, minha preocupação é essa. Tanto que quando eu advogo uma tese que eu escrevi contrário e me convenci, na próxima edição, ou às vezes num texto, em conjur, ou em uma revista acadêmica, eu já menciono, falo, olha, expressamente a partir da data tal, me convenci, mudei meu entendimento, que eu acho isso interessante. Assim. Muito interessante. Eu acho que de fato é interessante, afinal de contas a gente está sempre estudando, está sempre aprendendo coisas diferentes e vendo que muitas vezes também alguns conceitos que a gente considerava conceitos acertados para uma dada realidade jurídico-social, né, elas não funcionam mais. Né? Porque você não pode considerar que uma tese que, por exemplo, foi desenvolvida lá no século XVIII para explicar algum fenômeno jurídico, ela deva ser aplicada sem reservas aqui no nosso contexto. Uma tese que foi desenvolvida por um autor alemão, inclusive no âmbito do direito constitucional, porque muitas vezes ele está pensando em dialogar com os juízes da Corte Constitucional Alemã, que tem um funcionamento muito diferente, né, do que acontece aqui no direito brasileiro. Ou, dizendo com outras palavras, as teses também têm um fundo, digamos assim, jurídico positivo. Concordo. Né? Então, eu tenho, eventualmente, teses que têm valor universal, isso é muito difícil da gente conseguir obter, mas eu tenho teses que têm valor em determinado contexto. E num momento histórico específico. E no momento histórico específico, exatamente. Né? Ou seja, o jurista é um homem do seu tempo. Perfeito. Né? Um jurista, inclusive eu acho que isso é importante, por isso que eu gosto de, quando estou conversando com alguma pessoa que escreve sobre direito, né, como você, eu gosto de perguntar o que é que te levou a fazer isso, por que a Constituição comentada, por que você tem essa pegada, mas enfim, vamos em frente. Aqui na sua Constituição comentada, eu estava folheando ela antes de a gente começar a conversar, e eu vi que você adota uma definição de ativismo judicial. Né? Aqui na página 89. Na verdade, são várias páginas. Aqui é o item, o nosso conceito de ativismo judicial. É um tema que interessa a todos nós, a você como estudioso também, que estudo e escrevo sobre temas correlatos, né? E interessa de uma maneira geral também a todos aqueles que lidam com o direito nos dias de hoje, porque essa é uma expressão que vem sendo empregada sem o devido cuidado. Tudo é ativismo. Né? Então, por exemplo, eu quero ainda explorar o seu conceito de ativismo judicial, mas eu gostaria de começar a tentar explicar, ou ouvir sua explicação sobre o que não é ativismo judicial. Então, por exemplo, um juiz de primeiro grau de jurisdição aplicar diretamente a norma constitucional para solucionar um caso. Isso poderia ser considerado ativismo judicial? Então, eu entendo que não necessariamente. Não necessariamente. Tem um filósofo alemão que eu gosto muito, eu cito ele frequentemente para falar de ativismo e de outros conceitos, que é o Wolfgang Stegmiller. E ele tem um tema que ele aborda muito, que ele fala de poluição semântica. Muito bom. Então ele fala assim, certos debates, a gente acha que está debatendo um debate, mas na verdade está fazendo um debate performático. A gente não está debatendo um conceito porque o objeto debatido, cada um tem uma compreensão sobre ele. Então, naturalmente, vocês não estão debatendo sobre a mesma coisa. E certos conceitos que são polissêmicos,
polêmicos, que são alvo de disputas políticas, ideológicas, como é o ativismo. Até que o ativismo é um debate político hoje. Você teve parlamentares, deputados, senadores o tempo todo falando de ativismo. Ele é igual a cebola, ela vai tendo várias camadas e você vai escondendo o conceito. Então, o que eu tento fazer sobre o que é e o que não é ativismo é para garantir que, pelo menos quem vai fazer a leitura do meu texto, saiba o que, quando eu critico o ativismo, saiba exatamente sobre o que eu estou criticando. De que estamos falando? Do que estamos falando, exatamente. Eu acho que essa é a premissa fundamental. Porque muitas coisas hoje são acusadas de ativismo que elas não são. Então, por exemplo, uma interpretação extensiva de direitos fundamentais, a correção do legislativo em determinadas hipóteses pelo Supremo Tribunal Federal, isso não é necessariamente ativismo. Até pode ser. Suprir omissões legislativas não é necessariamente ativismo. Agir contra majoritariamente via judicial, ou seja, uma decisão do judiciário que numa análise popular seja antipática, não é necessariamente ativismo. Então eu tento explicar várias dessas hipóteses para tentar dizer, então, o que eu quero dizer quando a gente fala de ativismo, tentando resgatar o debate que vem dos Estados Unidos. Porque ativismo, Medina, quando a gente vai debater negócio jurídico é uma categoria dogmática e legislativa. A gente vai debater coisa julgada, é uma categoria dogmática e jurídica. O ativismo não é uma categoria... E ainda não tem uma dogmática sobre ativismo. Ativismo é uma tradução da expressão judicial activismo. Por exemplo, o mesmo problema que os americanos chamam de ativismo judicial, os alemães debatem. Só que eles não chamam de ativismo. Eles vão dar outros nomes, hermenêutica sem limites, né? Hermenêutica arbitrária, direito degenerado, né? Politização da atividade judicante. Então... Eu acho que eu fiz vários senões, mas não fui no buziles aí para você. Mas esse é um tema que é meio disclaimer. Assim, eu faço várias premissas para poder... porque como ele gera muita paixão, eu tento explicar assim exatamente como eu entendo. Muito bom. Porque eu gosto exatamente de a gente conversar assim. Né? Ao invés de a gente partir de um conceito prévio, né, a gente ir, como você mencionou, você usou uma palavra ali, a gente... entrando no assunto como se a gente estivesse tirando as pétalas de uma cebola, vamos dizer assim. Né? A gente vai abrindo para chegar e daí entender, que é o conhecimento profundo. Se de repente você, numa exposição mesmo, apresenta um conceito, ainda que você coloque no quadro, no data show, aquilo ali passa despercebido. Né? Às vezes algo que é mais bem, aspas, massageado, né? vai conseguir, a pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo, vai conseguir entender melhor. Então, por exemplo, quando... uma coisa é o Supremo Tribunal Federal julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, agir, aspas, como legislador negativo, né, que talvez seja a forma mais tradicional e antiga de controle de constitucionalidade, e suprimir uma norma, ou melhor, um texto, que tem também essa distinção, que talvez a gente possa entrar nela aqui, claro. Né, um texto, sei lá, do Código Civil. Tanto é que quando a gente consulta ali no site do Planalto, né, aquelas regras que foram tidas por inconstitucionais pelo Supremo, declaradas inconstitucionais, aparecem assim, às vezes até riscadas. Né? Então o próprio site do Planalto já aparece assim. Então fica nítida essa função do Supremo como legislador negativo. A força de lei com o sinal trocado. Exatamente. Mas você está dizendo agora que... pode suceder que o Supremo Tribunal Federal, quando ele realiza esse controle de constitucionalidade, ele pode ir além disso. Né? Você mencionou, por exemplo, algo relacionado à omissão constitucional. Omissão do legislador, melhor dizendo, sobre algum tema que, a partir do que consta da Constituição, ele deveria estar disciplinado por um texto. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. A seu ver, nesse caso, a gente poderia dizer que, eventualmente, o Poder Judiciário, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, ele está avançando naquilo que seria uma esfera de atuação do outro poder? Então vamos lá. Avançando de maneira, ilegítima. Perfeito. Eu uso essa expressão, era exatamente esse ponto. A função da jurisdição constitucional, que é exercida pelo Supremo, é atuar em relação aos demais poderes. Ela existe para isso. O controle de constitucionalidade é o quê? É um controle que na Constituição brasileira é dado ao Supremo para controlar uma medida provisória, um decreto presidencial, isso, atos do Executivo, uma lei, uma emenda constitucional, que são atos do Legislativo. Então, o controle, por isso que ele chama controle de constitucionalidade, né? A ideia de você proteger a Constituição em relação aos demais poderes. A questão é, o ativismo é uma atuação em relação aos demais poderes
ilegítima, insidiosa. Eu uso muito a palavra insidiosa, que é um agir sem o gatilho da autorização constitucional. E aí isso pode acontecer, Medina, que muita gente, na minha visão, por causa do debate político, ignora. O ativismo judicial pode acontecer no modelo tradicional de decisão, não só numa correção de uma omissão. Uma lei constitucional que venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo, sem autorização constitucional por argumentos retóricos, políticos, é uma atuação ativista. Eu vou dar um exemplo assim, de algo que aconteceu no passado que eu acho que hoje a gente colhe, nos últimos 5 anos, consequências negativas. Eu lembro quando eu escrevi isso, quando saiu a decisão do Supremo, poucos constitucionalistas, a maioria elogiou muito essa decisão. E eu fui um dos poucos que criticou e, assim, no ponto de vista doutrinário, assim, apanhei bastante e não me arrependi. E hoje, com o passar do tempo, vendo as consequências, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o financiamento privado de campanhas. Teve votos contrários. Que foi uma ADIM, salvo engano, eu não lembro exatamente quem moveu a ADIM, se foi a OAB ou coisa... Não foi. Não foi a OAB e partido. Eles reuniram 2 ADIM, salvo engano. Ah, perfeito. Mas sim, foi a OAB, sim. E na minha visão, lá atrás, eu entendi assim, que não havia, na minha leitura, não havia uma regra constitucional dizendo, olha, obrigatoriamente o financiamento é privado ou obrigatoriamente ele é público. Eu sempre entendi que a Constituição ela não tratou disso, isso era uma esfera do Legislativo determinar e o Legislativo autorizava. E pegar boa parte dos votos que prevaleceram, se dizia assim, o mal da corrupção do Brasil é o financiamento privado. Se acabar com o financiamento privado, acaba com toda a corrupção. Bom, o financiamento privado acabou. Ninguém tem coragem de falar que a corrupção no Brasil acabou por conta disso. E os votos divergentes diziam, ao acabar o financiamento privado, ou você vai criar um fundão que não tem fim, e você vai o quê? Você vai jogar o custo das campanhas para quem tem dinheiro não declarado. O risco de você trazer o crime organizado. Isso aconteceu em muitos lugares. Então aqui é uma decisão tradicional que o Supremo declara inconstitucional algo e na minha visão, tanto que no meu livro eu mantenho o comentário essa decisão, na segunda edição eu falei, essa é uma decisão ativista, que o Supremo já em mais de um voto sinalizou que se o Congresso mudar a regra ele não vai declarar inconstitucional. Ou seja, ele pode voltar atrás. Ele se arrependeu. Exatamente. Talvez isso, e aí a gente ainda está falando de ativismo, talvez isso se dê em alguma medida porque eventualmente o magistrado, e como você bem observou, numa forma tradicional de controle de constitucionalidade, essa que a gente gosta de chamar de o Supremo como legislador negativo, né? Ele tenha se valido de argumentos que não são jurídicos, mas são eventualmente argumentos morais. Morais, políticos, argumentos puramente políticos, né? Puramente políticos. Porque todo argumento constitucional ele tem uma dimensão política. Eu falo isso para espanto de alguns constitucionalistas que tem um pouco de ojeriza política. Isso é uma coisa muito interessante, isso que você acabou de mencionar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal como corte constitucional, ele é muito diferente de outras cortes constitucionais que existem, sei lá, em outros países do mundo. A gente mencionou agora há pouco o que acontece na Alemanha, mas a gente poderia falar de países em que o controle de constitucionalidade é feito por um órgão parecido, entre aspas, muitas aspas aqui com o Supremo, mas que nem faz parte do Poder Judiciário, né? E o nosso Supremo Tribunal Federal aqui não. Ele é o tribunal de cúpula do Poder Judiciário. Perfeito. Ele julga recursos extraordinários que, em princípio, são oriundos de processos, vamos dizer assim, subjetivos, né, para colocar em oposição aos objetivos, e julga essas ações em que realiza esse tipo de controle abstrato de constitucionalidade também. Será que isso, de alguma maneira, a seu ver, determina essa confusão que a gente tem? Porque, por exemplo, se você consulta obras doutrinárias anteriores à Constituição de 88 que falam do Supremo, o Supremo era tratado apenas como um tribunal de cúpula do Poder Judiciário, porque o Supremo julgava recursos extraordinários sobre questões federais constitucionais e infraconstitucionais. O que aconteceu com a Constituição de 88 que, entre aspas, rompeu com esse Supremo do passado? Bom, eu acho que de 88 para cá é a primeira experiência democrática real do Brasil. Então, isso vamos dizer assim, é um elemento na conta que a gente não pode perder. E movimentos não democráticos no Brasil até hoje, eles têm bastante força, como a gente tem visto recentemente. Então, o Supremo atual, vamos dizer assim, é um Supremo que foi se constituindo sob a égide de uma Constituição democrática e, não sei se querendo ou não, a engenharia da Constituição de 88, inclusive com as emendas constitucionais que ela teve, ela foi criando uma engenharia que apostava muito
no Supremo como um órgão protagonista na defesa da Constituição. Seja quando ela foi criada em 88, já estabelecendo controle difuso e concentrado para o Supremo, seja com a emenda constitucional bem no início, que criou a ação declaratória de constitucionalidade, que é algo muito específico do modelo brasileiro. Depois, com a emenda constitucional 45, já em 2005, criou a repercussão geral, súmula vinculante. E hoje, assim, Medina, o Supremo Tribunal ele é um tribunal único no mundo. Porque ele é um tribunal que julga muito, muita quantidade, talvez seja o segundo que mais julgue, sendo um tribunal de cúpula. Ele é um tribunal que tem ações penais de competência originária junto com o controle abstrato. E o Brasil é um dos países que tem uma judicialização da política fortíssima. Partidos judicializam o Supremo o tempo todo, né, questões legislativas e políticas. Então, o Supremo, eu falo isso para espanto de muita gente, o Supremo Tribunal Federal é uma corte de vanguarda no mundo, pelas técnicas que ela utiliza, pela complexidade dos temas que ela julga e pela inovação que ela traz, como, por exemplo, é a primeira corte constitucional que instituiu para valer acordos em matérias constitucionais. Que muita gente se arrepia, né? Sim, que vai mercantilizar. São os argumentos... Mas todo tema novo gera isso. E uma coisa que a idade me deu, Medina... idade. Você tem uns 20 anos. Né, que é 41 aqui. é não ser tão peremptório em termos de direito. Eu sempre, para orientandos, para alunos, aquela coisa, não, essa tese é completa. O direito a gente não deve ser tão peremptório. O processo civil tem essas paixões por termos, né? Não, é nulo, é anulável. Aí pessoas deixam de ser amigas, às vezes, por uma coisa que não tem importância nenhuma. Você vai ter no Brasil inteiro 3 casos tratando aquela tese. Né? Então, eu aprendi a ser muito pragmático, assim, e observar, vamos dizer assim, as prognoses do que é a atuação de uma corte. E o Supremo tem feito muita coisa vanguardista, seja na proteção de direitos, seja nesses mecanismos de controle de constitucionalidade. Por isso que eu acho que é uma corte hoje muito difícil de ser comparada com qualquer outra corte. Concordo contigo. Pela responsabilidade que ela tem. Quando a gente vai olhar o que outras cortes constitucionais têm feito, não sei, talvez a corte da Índia... A corte de Israel... Eu acho que a da Índia é que mais julga. A única que... Por isso que eu falei, eu não tenho dado assim de memória, mas... Por isso que eu não falei que o Supremo é que mais julga, porque eu acho que talvez a da Índia no ano tenha um pouquinho mais. Porque nós aqui a gente olha assim, não, vamos estudar direito constitucional, então vou olhar o que os norte-americanos estão fazendo, vou olhar o que os alemães estão fazendo. Ao passo em que a gente tem outras constituições, como, por exemplo, sei lá, a experiência canadense, a experiência da África do Sul, né? Ao passo que a gente tem, além de outras constituições, outras cortes constitucionais, ou que desempenham o que é o papel de uma corte constitucional, como a gente mencionou a da Índia, a de Israel, né, e de outros países do mundo, que são muito interessantes. Né? Então, às vezes, a gente tem uma visão muito fechada. E a gente tem, eu gostaria de te ouvir sobre isso também, justamente eu acabei mencionando um pouco sobre isso. Né? A gente tem aqui a prática no Brasil de importar, às vezes, sem o devido cuidado, alguma teoria que foi concebida para resolver dilemas específicos daquele contexto jurídico, seja da época ou seja daquele país mesmo. Né? A você parece que a gente comete esse tipo de pecado também quando a gente tenta estudar e aplicar o nosso texto constitucional? Medina, acho que a gente nunca vai conseguir provar para quem está ouvindo a gente que a gente não combinou isso, porque eu acho isso fundamental e eu concordo. Aliás, quando você começou a falar, olha, a gente tinha que olhar para a corte da África do Sul, na hora eu já pensei num dos livros que, vamos dizer assim, mais contemporâneos que eu li nos últimos 5, 6 anos, que eu mais gostei, é um livro de um autor chamado Samuel Zakharov, ou Isakharov, já ouvi as duas pronúncias, um livro chamado Fragile Democracies, que o objeto dele diz assim, eu quero entender a importância de uma corte para proteger uma democracia. Só que ele fala assim, eu quero entender modelos de democracia similares nas suas fragilidades. Então ele compara a Suprema Corte da Colômbia, da Argentina, da África do Sul, ele diz, e ele tenta demonstrar, e a do Brasil, e ele tenta demonstrar, primeiro, por que eu estou pegando esses países? Porque não são países que tiveram welfare state, não são países que têm uma democracia quase secular. Então a gente tem que comparar coisas parecidas e entender como um pode emprestar soluções para o outro. Então, isso eu gosto muito desse modelo, de a gente saber sobre o que... Porque às vezes você importar uma tese num contexto americano que completamente diferente do brasileiro, indo para a segunda parte da tua fala, acho que a gente faz com uma certa frequência. E aqui
eu acho que a gente comete 2 tipos de erro, muitas vezes. Um erro é importar sem contexto. E as pessoas sabem, eu adoro autores estrangeiros, eu tento ler, citar, eu cito vários, porque o direito constitucional fora do Brasil ele existe há mais tempo. E, de novo, o Brasil é uma democracia constitucional desde 88. É jovem, super jovem. E se você contar quantos livros existiam, década de 70, 80, né? Você tinha grandes livros, né? Comentários com de Miranda, por exemplo. Mas não dá para comparar com hoje, com a profusão de obras dedicadas a direito constitucional. Então esse é um erro de a gente importar sem fazer quase uma antropofagia para a nossa realidade. Eu acho isso crucial. E 2, a gente tem muitas vezes, isso aparece até em alguns votos do Supremo, às vezes eu vejo ele citando algum autor internacional falar alguma coisa que tem autores nacionais que falam melhor. A gente tem uma subserviência, às vezes, intelectual. Quando você tem coisas no direito constitucional brasileiro, seja do ponto de vista pragmático da corte, seja da doutrina, muito avançadas. Muito. Que o nosso idioma ele não é um idioma que universaliza. O português ele é um idioma muito específico, né, para alguns poucos países. E para quem é, sei lá, o falante inglês tem dificuldade mais dificuldade de aprender o português do que a gente aprender exatamente, o inglês, exatamente. Então, eu sempre tento falar para meus alunos, olhar sempre para fora, mas não esquecer muita coisa que acontece no Brasil. E eu brinco, eu falo, cara, hoje, você pegar a Suprema Corte Brasileira, o Supremo, ele é muito mais vanguardista em termos de direito constitucional que a Suprema Corte Americana. Sem dúvida. Você pegar a decisão sobre a responsabilidade do presidencial que a Suprema Corte Americana deu, o Supremo nunca daria. Concordo. E muitas vezes a gente fala, né, nesses debates mais apaixonados, não, que a Suprema Corte Americana... Assim, é esse tipo de coisa que eu tento incutir muito ao aluno. Porque quando eu era aluno, eu não ouvia isso, eu achava que você pegar textos meus quando eu era um aluno, eu achava que se eu não citasse um monte de doutrina estrangeira, meu texto nunca seria bom. Isso foi bom porque me abriu uma visão sobre muitas coisas. E hoje eu falo, às vezes, a gente tem decisões aqui no Brasil que são muito mais ricas do ponto de vista da qualidade protetiva, da técnica, do que fora. E a gente tem que perder um pouco esse estigma. Eu acho isso crucial, assim. O Brasil tem uma peculiaridade, a meu ver, dentre tantas que você mencionou, só para citar o exemplo alemão, por exemplo, né, para fazer uma comparação. É muito raro um juiz alemão simplesmente ele deixar de aplicar uma regra porque a considera inconstitucional. Normalmente ele vai sair por ali fazendo uma interpretação conforme, etc. Mas o juiz alemão, ele não pode declarar uma regra inconstitucional. Ele para tudo, manda para o, aspas, Supremo deles lá fazerem isso. Aqui no Brasil, não. Se eu passar num concurso, se eu assumir uma vara civil, por exemplo, amanhã eu já posso deixar de aplicar uma lei aqui do município porque eu a considero inconstitucional. E aqui no Brasil, não sei quantos mil juízes tem, não sei se você tem um número, mas certamente passa de 2.000. Não, né? muito mais. É muito mais de 2.000. Então eu tenho 2.000 magistrados e magistradas que podem, nas suas sentenças, declarar uma regra inconstitucional. O juiz de primeiro grau, sobre esse ponto de vista de interpretação, aplicação da Constituição aos casos concretos que ele julga, ele é mais poderoso até mesmo que um tribunal, porque o tribunal tem que observar a cláusula de reserva, né? Então tem que ser um órgão específico que vai declarar uma regra inconstitucional. O juiz de primeiro grau, não. Exatamente. Né? Não, e é uma tradição que vem desde 1891, né, no direito brasileiro. Isso é uma outra coisa interessante, né? A gente está falando da Constituição de 88 para cá, que é um momento decisivo da nossa história constitucional, mas a gente tem uma história constitucional, né? Que vem, né, desde aquele início, então às vezes a gente conhece, ou a gente leu, sei lá, como você falou, né, da história do direito, do constitucionalismo norte-americano, e a gente nem dá bola para autores como o próprio Contes de Miranda, que tudo bem que ele tinha um contexto diferente, era outro Supremo, né? Eram outras as constituições, mas a gente tem algo para observar do que foi feito ali. Claro, Lúcio Bittencourt tem grandes livros sobre direito constitucional, a gente tem grandes autores, vamos dizer assim, chamar de clássicos, não só pela qualidade, mas pelo, vamos dizer assim, remetendo a um passado. Né? E hoje, assim, o que eu digo, que eu falo assim, que o século XXI ele tem um modelo de direito constitucional que é meio único, que ele tem algumas particularidades, vamos dizer assim, muito específicas, que é um direito constitucional inserido numa estrutura de um Estado imerso numa globalização que pressiona a sua soberania o tempo todo, e um Estado pressionado constantemente do ponto de vista regulatório e cognitivo por novas tecnologias, plataformas sociais, interação
por questão de transporte e alimentação. Então, a gente tem um Estado tradicional, que existia já no século XX, mas confrontado com uma realidade do século XXI muito mais complexa e muito distinta, que é um Estado que tem uma dificuldade grande para regular. Quando você tem uma dificuldade regulatória, isso naturalmente gera alta judicialização. Regulação eficiente, baixa judicialização. Regulação deficiente ou insatisfatória ou deficitária, alta judicialização, que é o que a gente vive no Brasil. Ô Jorge, muito bom. Mas a gente não está aí nesse contexto diante de um dilema pelo seguinte: a nossa sociedade, né, a nossa sociedade muda muito rapidamente. A sociedade brasileira é extremamente complexa. Isso fez com que surgisse lá nos anos, 90, mais ou menos junto com a Constituição de 88, um modo de fazer leis que se pauta muito na apresentação de textos vagos, ou que muita gente chama de conceitos vagos, né? Eu não gosto da expressão conceitos vagos porque um conceito não é vago, mas enfim, muita gente chama de conceitos vagos indeterminados. Então, isso de certo modo é um modo de fazer leis de que o legislador se vale porque ele não consegue elaborar um texto que seja perene e seja aplicável de maneira geral a vários casos. Mas isso não entra em contradição com o que a gente acabou de falar, com o que você acabou de falar? Não, o uso dos conceitos vagos, conceitos legais determinados, é uma técnica legislativa que ela é imprescindível em algum momento. Né? Boa-fé, você tem determinados conceitos que é muito difícil de... Cláusula abusiva. Cláusula abusiva, né? O pobre dano moral, né? Qual que é o dano para gerar um dano moral, né? Então, isso é uma questão que você pode usar mais ou menos essa técnica, né? Quando eu falo de uma déficit de regulação, estou dizendo assim, há matérias que o Estado não tem, não só que ele não consegue na régua do tempo dar conta, ele não consegue do ponto de vista cognitivo. Perfeito. Então, por exemplo, o Estado não consegue fazer uma regulação eficiente sobre uberização de transporte. Porque é uma dinâmica. E é uma dinâmica de privado, só que é uma dinâmica que impacta o público. E é uma dinâmica que está falando de transporte público, que é uma função pública. Então, que é o que eu falo do direito constitucional pós-moderno. A gente está aqui. Eu posso legislar com termos abstratos, mas eu ainda estou no plano da legislação, que é um plano de materialização do direito. Essa materialização ela vai ficando cada vez mais ineficiente para certos temas, a ponto de eu falar de um paradigma da proceduralização, que é o quê? Eu entender que esse Estado ele precisa criar núcleos de autorregulação, que não é o legislador tradicional. Por exemplo, uma coisa altamente regulada no Brasil, que funciona super bem. Um exemplo, qual que é o exemplo brasileiro de um setor eficiente, bem regulado? Setor bancário brasileiro. A atuação do Banco Central é crucial. Historicamente, nos últimos 20 anos o Banco Central atuou muito bem, continua atuando. E hoje ele tem autonomia. E aí você fala assim, não, mas um setor muito... E é muito regulado o setor bancário. O setor muito regulado, né, muita gente contra uma ideia de regulação, e fala assim, mas o setor regulatório inibe inovação. O setor bancário é um dos mais inventivos. Né? Até uma coisa que todo mundo sabe. PIX. O PIX, o Banco Central criou o PIX. Só que os Estados Unidos, para dar aquele exemplo de que a gente acha que é todo mundo, vai fazer transferência bancária nos Estados Unidos. Interestados, mudando a relação de bancos. No Brasil se faz o PIX. Assim, eu estou tentando mostrar assim, um setor altamente regulado no Brasil, com observância estatal o tempo todo, ele foi criando um núcleo de autorregulação regulado, né, pelo Banco Central, que gerou uma expertise. E isso, o Estado profissional hoje, do século XXI, ele tem que fazer isso para vários núcleos. Energia, saúde suplementar e assim sucessivamente. Internet, que agora a gente está com outro problema sobre o artigo 19 da... Esse é um ponto. Esse, para mim, é um grande exemplo. Muito bem lembrado. A lei do Marco Civil não é que é uma lei ruim. Não existiam para avaliar as redes sociais que tem hoje. Como elas atuam hoje. Hoje a esfera pública brasileira, isso aqui vai estar numa rede social, ou em mais de uma rede social. A esfera pública brasileira, ela é sustentada por agentes privados. Mas não só no Brasil, qualquer democracia constitucional que tem essa questão digital. E o que acontece? O Marco Civil é uma lei de um outro tempo. Sem dúvida. Que ela não... O Supremo, o que acontece? O Supremo vai enfrentar isso, por quê? Infelizmente, o Legislativo não enfrentou. E tem uma deficiência regulatória. O Supremo pode entregar, quando a gente está falando do Supremo, não terminou, né, o julgamento. O Supremo pode entregar algo melhor, algo pior,
Mas eu tenho muita dificuldade de dizer que o Supremo não pode enfrentar esse tema. Principalmente porque o artigo 19 do Marco Civil, ele é inconstitucional por deficiência de proteção sobre vários temas, inclusive para quem tem um canal, para quem tem uma base de produção de conteúdo. E a gente se esquece também, muitas vezes as pessoas vão falar assim, não, o Supremo está agindo, passando por cima do Legislativo. Tem duas questões. Primeiro, como você mencionou há pouco, o próprio Legislativo ou as potestades que integram o Legislativo como partido político, por exemplo, provoca o Supremo Tribunal Federal para que ele faça esse controle de constitucionalidade. Temos leis como, por exemplo, a lei do mandado de injunção, que a própria lei do mandado de injunção, de certo modo, disciplina as hipóteses em que o Supremo ele regula algo que não está regulado por lei para que se possa exercer um direito fundamental ou coisa parecida. Então parece que o próprio poder legislativo ele atua de maneira conforme a isso quando lhe convém. E, além de tudo... Para não ter desgaste político. Exatamente. Ou seja, o legislador ele deixa de tomar decisões que eventualmente atrairia a cólera do povo, entre aspas, né? E deixa isso na mão do ministro, hoje, né, dos juízes do Supremo. Mas isso nas esferas locais, municipais, por exemplo, como a gente viu na pandemia, lembra? Fecha ou não fecha o comércio? Muitas vezes o prefeito do município esperava o Ministério Público ou uma associação comercial lá mover uma ação e o juiz decidir. Exatamente. Daí o prefeito dizia, bom, o juiz decidiu, tem que respeitar a decisão do juiz. E por derradeiro, além de tudo, tem o backlash. Ou seja, o poder legislativo sempre tem a possibilidade de regular de maneira diferente aquilo que o Supremo já decidiu. Eu ia falar, isso é fundamental. Porque eu escrevo isso no livro de ativismo. O ponto central é o Supremo pode errar? Sim. O Supremo já errou? Já. Tem que ser criticado? Claro. A questão é, o Legislativo não está vinculado ao Supremo. Tanto que o Legislativo pode novamente legislar. E o Supremo pode novamente decidir. Né? Tanto que muitas vezes me perguntam, o Legislativo estava proibido de fazer uma lei tendo um teor contrário ao marco temporal da questão das terras indígenas? Eu falo, não. Porque a decisão do Supremo não vincula de forma a impedir o Legislativo de legislar. Muito bem. Do ato lei diferente. Se o Supremo disser, olha, você não pode fazer emendas parlamentares de uma determinada forma, e se o Legislativo desrespeitar, isso pode gerar até improbidade, enfim. Agora, do ponto de vista de produzir leis, o Legislativo é soberano. E o Supremo é soberano para controlar a constitucionalidade. E esse é o círculo democrático, em algum momento estabiliza. Tanto é que o Supremo, até agora, não declarou novamente inconstitucional a vaquejada. Muito bem. Esse é um ótimo exemplo. É um exemplo de um backlash legítimo. Um backlash que o Supremo ficou na dele até agora, pelo menos. E salvo, a mim me parece que para que o Supremo venha a tratar desse tema de novo, vai ter que passar muita água embaixo da ponte. Concordo. Né? Tem que acontecer alguma coisa muito grave. Né? Mas como você disse, em algum momento, algum estágio, acontece uma acomodação. Perfeito. Eu não chego a dizer que é uma forma de diálogo como aqueles que a gente conhece, que acontecem em outros modelos constitucionais, mas sem dúvida alguma é um tipo de diálogo. Eu digo, né? Para mim é. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar que é um modelo de diálogo. Nossa engenharia constitucional ela produz vários modelos, alguns explícitos, alguns implícitos. Esse é um. Esse é um. Ô Jorge, você comentou em alguns momentos aí durante esse bate-papo sobre esse contexto digital. E a gente mencionou um dos livros que você é coautor nesse caso, né, uma obra coletiva muito interessante sobre constitucionalismo digital. Afinal, o que é isso? Então, até esse termo, hoje tem muito autor que fala, não, que é o mesmo constitucionalismo, mas o digital fica uma palavra meio... Mas eu não vejo assim, eu gosto de... Que eu acho que conceitos ou essas adjetivações, quando elas têm um caráter pedagógico, elas já são válidas. E o constitucionalismo digital é uma tentativa de demonstrar como há âmbitos de proteção, ou seja, as novas tecnologias elas trazem bons usos e determinados riscos. Então, quando eu tenho uma estrutura, todo o Estado e todos os agentes privados eles se tornam digitais, eu tenho bancos de dados gigantescos que eu não tinha no passado. Então, o que a Constituição brasileira teve? Olha, na minha intimidade não está a proteção do sigilo dos meus dados, o tratamento dos meus dados, eu não tenho que ter essa preservação. Então, é uma nova leitura de algumas dimensões de direitos fundamentais. Por exemplo, novas responsabilidades para os Estados e, principalmente, novas responsabilidades para os agentes privados.
para os agentes privados. Eu não posso entender uma plataforma de vídeo, né? Que pessoas vivem, ganham dinheiro ali. Será que essa plataforma ela pode, do dia para a noite, porque ela é privada, mudar completamente suas regras de uso interno? Deixando a pessoa que é um youtuber ou usa aquilo como uma forma de monetização, simplesmente, do nada, mudar completamente. Então, são coisas, ou quando eu abro qualquer aplicativo meu, será que eu posso ser bombardeado por propagandas, informações controladas algoritmicamente sem eu ter uma transparência de como isso é feito para verificar se eu gostaria ou não de aderir a isso? Então, o constitucionalismo digital, ele busca fazer o que todo constitucionalismo faz. O que o constitucionalismo faz? Restringir o poder para proteger direitos. Só que o digital ele tem uma faceta adicional. Quem tem muito poder no constitucionalismo digital não é só o Estado. São os agentes privados. Você tem agentes privados mais fortes do que o próprio Estado. Daí que a gente percebe o quê? A dificuldade do Supremo no julgamento do Marco Civil, porque ele está, vamos dizer assim, tentando criar accountability, né? Criar prestações de contas mais sólidas e efetivas para aquele que é o setor econômico mais poderoso do mundo hoje. Que é o setor que, de fato, concordo com você, é o setor que organiza aquilo que nos chega. Então, se você entra em qualquer rede social, você não entra necessariamente numa rede social e vê aquilo que você quer ver. Você vê aquilo que lhe é entregue. Perfeito. Você não sabe se é uma propaganda. Às vezes você está olhando para alguma coisa e não sabe se é uma propaganda. Às vezes você está lendo alguma coisa e não percebe que aquilo é uma ideia que estão querendo incutir em você. E você só recebe aquele tipo de ideia e só consome aquilo. De fato, a gente tem um problema em relação a isso. Jorge, a gente estourou aqui já o nosso tempo. Nem vi. Passou aqui mais tempo do que talvez eu poderia ter explorado aqui seu conhecimento. Mas eu queria, para concluir, comentar com você sobre um assunto que a gente até falou um pouquinho antes de a gente tratar aqui, de começar a fazer a gravação, que tem a ver com a sua dissertação de mestrado. A gente falava ali sobre decisões manipulativas. Eu perguntei, você escreveu sobre decisões manipulativas? Você disse, não, escrevi sobre decisões interpretativas. Então, decisões interpretativas e decisões manipulativas no controle de constitucionalidade. E eu comentei também com você que talvez a época que você escreveu sua dissertação de mestrado, ali 2007, 2008 mais ou menos, não havia ainda uma cultura suficiente ou até produção científica suficiente entre nós. A gente poderia citar Julgados ou doutrina italiana, que foi ali que começaram a falar um pouco de decisões manipulativas, de maneira mais profunda e organizada, talvez, sobre decisões manipulativas, mas aqui a gente não tinha muita coisa ainda. Você acha que falar em formas de controle tradicional de constitucionalidade, as decisões interpretativas de que a gente falava naquela época, perdeu o interesse porque nós avançamos muito mais quando a gente fala em técnicas de controle? Ou a gente pode rever tudo isso e ainda há um ar de novidade? Eu acho que tem duas formas de a gente olhar isso, assim, pelo menos como eu trato. Se a gente for analisar, olha, eu vou falar de técnicas para dizer que o Supremo Tribunal Federal precisa ser uma corte puramente de legislador negativo, eu acho que isso é um anacronismo. É ignorar a realidade, é ignorar bons serviços que o Supremo Tribunal Federal fez para proteger direitos fundamentais e a Constituição brasileira. Agora, se a gente for trabalhar criteriologia, e eu trabalho as técnicas, eu falo, a gente tem que fazer a análise das técnicas. Por quê? Porque muitas vezes o Supremo não faz. O Supremo faz decisões manipulativas, aditivas, com uma certa frequência, e ele chama de interpretação conforme. Isso. Se eu não tenho clareza sobre a técnica, eu tenho uma dificuldade de fazer o quê? A avaliação se aquela decisão extrapolou ou não. Porque as técnicas, elas têm seus requisitos. O que eu discordo é quando alguém fala, nunca pode ter efeito aditivo. Pode ter, em determinadas circunstâncias. A questão é, se eu não tiver clareza quando eu estou usando, eu não tenho clareza para verificar se os fundamentos para aquilo é que a gente pode chamar de uma resposta constitucionalmente obrigatória, ou seja, o Supremo fala, se eu não fizer uma adição de sentido aqui, direitos fundamentais ficarão desprotegidos, ou se na verdade o Supremo está fazendo uma adição para fazer prevalecer um ponto de vista político em detrimento da escolha que o legislador fez que não o agradou. Então esse é o grande dilema. E daí sim ele vai praticar ativismo judicial. Perfeitamente. E agora a gente volta para dizer, qual é o seu conceito de ativismo? Foi a primeira questão que a gente disse. A gente começou falando o que não é ativismo. E agora, o que a gente pode dizer que é ativismo? Porque se eu entendi o seu conceito de ativismo judicial,
pode haver ativismo não apenas na interpretação da Constituição, mas da interpretação de um dispositivo legal qualquer. Sim, ou até na omissão. Até na omissão. Até na omissão. Né? Não julgar um tema que deveria ser julgado é uma forma de ativismo, que eu chamo de ativismo por inação. Uhum. Mas, basicamente, o meu conceito de ativismo é corrupção na linguagem do direito. O direito é um sistema. Uhum. E o direito é um sistema que se comunica com a política, que é outro sistema. Uhum. Né? A política tem seu código linguístico e o direito tem seu código linguístico. Quando o direito usa seu código linguístico, que é constitucional e inconstitucional, para determinar algo para a política, isso está dentro das regras do jogo. Isso pode ser declarando inconstitucional uma lei ou corrigindo uma lei com efeito aditivo. Quando o judiciário, na verdade, não usa o código jurídico, ele está usando um código político para determinar algo para a política, isso é ativismo. Perfeito. Mesmo quando eu concordo com a decisão, ela não deixa de ser ativista. Sabe que, eu não sei o que você acha disso que eu vou dizer agora, mas tem muita gente que diz que quando a gente estuda ou escreve sobre direito, a gente não faz ciência. Eu olho, ou enxergo melhor esse tipo de afirmação com muitas ressalvas mesmo. Por quê? Porque quando eu digo assim, não, direito não é ciência ou coisa que o valha, dá a impressão que direito é um vale tudo. Sim. Né? E, na verdade, eu espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha percebido que a gente tem alguns conceitos. Quando eu estudo direito, eu tenho alguns métodos que eu tenho que seguir, porque senão eu faço alguma coisa absolutamente incoerente. Né? Aí sim, isso não é ciência do direito. Isso não é tratar o direito como ciência. Né? Mas alguma técnica e algum método eu tenho que observar. Concordo. No estudo dessas matérias. Concordo plenamente. Né? Senão, qualquer pessoa conseguiria interpretar um contrato. Quando você dá para uma pessoa que é especialista naquele tema, ela tem a hermenêutica dela, é uma hermenêutica muito mais rica sobre a potencialidade e os limites daquele contrato. Da Constituição, a mesma coisa. Um constitucionalista, né, com bagagem, ele consegue extrair do texto constitucional uma riqueza que alguém que tenha, vamos dizer assim, um uso do vernáculo muito sofisticado, mas que não conhece direito constitucional, dignidade humana. Né? Um grande professor consegue interpretar a dignidade humana criando muitas garantias e muitas obrigações para o Estado. Né? Se você não conhecer bem essa temática, você vai ter uma hermenêutica mais empobrecida. Só que a gente não pode deixar de falar sobre o que a gente está falando, que é hermenêutica constitucional, seus limites e sobre o que a gente está interpretando. Ativismo, no final do dia, é extrapolar os limites hermenêuticos que um julgador pode ter. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que aí a gente fez um arco e fechamos com um conceito. Concordo. Jorge, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui à nossa casa. É uma honra para mim estar aqui batendo papo com você. É uma honra também para o pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza que aprendeu bastante coisa. Eu convido você a continuar nos acompanhando, acompanhar, né, os nossos outros vídeos. Deixo agora, por fim, Jorge, a palavra contigo aí, para você dar o seu recado, enfim, a sua mensagem final. Não, minha mensagem é só de gratidão pelo convite. Para quem não sabe, o Medina participou na minha banca de doutorado, e se esse nosso bate-papo, algum estudante, algum jovem advogado ouvir e se inspirar para continuar estudando, gostar de direito constitucional e publicar, produzir, eu já vou ficar muito feliz. Livro excelente, eu espero que, mais uma vez. Eu espero isso, tomara que gere bons debates. Então, agradeço o convite. Obrigado, Jorge, mais uma vez. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo. Comente aí, né, no espaço reservado aqui embaixo no vídeo. Eu vou deixar os contatos dos Georges, né? Nosso grupo vai deixar os contatos dos Georges aqui na descrição do vídeo. Jorge, mais uma vez, obrigado e obrigado a todos.